Amém, galera. Bom dia. Graças a Deus estamos todos reunidos aqui. Ontem nós tivemos um tempo muito especial com os homens também. Foi muito bacana. A gente foi surpreendido aí pela quantidade de pessoas que foi ontem também, E assim, nós estamos vendo que nós realmente devemos assumir o nosso papel como sacerdotes, E uma das coisas que passa também por isso, que passa por todos nós, é a questão da oração. É o tema que nós estamos trabalhando todo este mês. E nessas últimas semanas, nós vimos sobre a importância da oração. Por quê? Porque ela nos aproxima de Deus, e ela nos aproxima também da vontade do Pai, e ela também gera essa intimidade com Deus. Nós comentamos nesses domingos passados que, por exemplo, quando a gente vai conhecer alguém, quando a gente quer conhecer mais de alguém, na verdade, a gente precisa investir tempo numa relação, não é verdade? Quem às vezes aí está namorando, ou quem às vezes casou, ou quem às vezes quer ter um amigo, tem que investir tempo nessa relação. A gente não se torna amigo de alguém do dia para a noite. É um processo, é uma construção. Da mesma maneira, são todos os nossos relacionamentos. Da mesma maneira, é o nosso relacionamento com Deus. Por isso, a oração ela é extremamente importante, porque ela transforma a maneira como nós enxergamos as coisas, e agora nós começamos a ver as coisas como Deus vê. Isso é maravilhoso. Agora, olha só, pessoal, tem alguns atributos na vida de Cristo e na vida de outros personagens bíblicos que eu gostaria que a gente pudesse pensar e analisar, Por quê? Porque a partir do momento que nós analisamos algumas coisas, nós somos confrontados na nossa maneira de agir, nós somos confrontados na nossa maneira de pensar e, consequentemente, há mudanças, ou espera-se que haja mudanças. Amém? Olha só. Nós sabemos que a devoção ela é muito importante na nossa vida, e nós sabemos também que a intercessão ela é muito importante. Agora, nós conhecemos essas duas palavras. O que seria alguém devoto? O que seria uma pessoa devota, gente? Alguma ideia aí para nós? É devotado, Voltado, ok, perfeito, voltado para alguma coisa. É aquele que, na verdade, gente, demonstra em atitudes aquilo que ele crê, correto? E quando a gente fala e utiliza a palavra intercessão, o que seria intercessão? Um cruzamento, é uma intercessão, um encontro ali, certo? O que mais? Que outra definição a gente poderia encontrar para essa palavra? Quando a gente fala que alguém intercedeu por outra pessoa, o que isso significa? Perdão, que agora foram muitas pessoas, Fael? Pedir a favor do outro, perfeito, nem algo mais? Era por aí mesmo? Então, olha só, a gente se coloca em favor de outras pessoas, nós estamos pedindo também por outra pessoa. Isso é algo importante? Isso é algo que, na verdade, tem que fazer parte da nossa jornada na vida cristã. Agora, gente, como nós podemos fazer isso para que isso se torne uma prática de vida nas nossas vidas? Nós nos preocupamos realmente com as pessoas de maneira real, porque às vezes o discurso que nós temos ele é muito bom, mas ele tem que ser convertido em uma prática de vida para que ele realmente possa ser eficaz em toda a sua em todo o seu esplendor, na verdade. Então, durante o seu tempo aqui na terra, e até os dias de hoje, Jesus ele intercedeu, e ele intercede por nós também junto ao Pai. Por quê? Porque agora ele está sentado à destra de Deus Pai, e ele foi a ponte que possibilitou toda a nossa relação com Deus. Então, Jesus veio, como homem, certo? Ele assumiu forma de servo, Ele se sacrificou para que hoje a gente tivesse um relacionamento com o Pai. Todos os meus pecados e os seus pecados foram colocados sobre Ele, e por isso Ele teve que ir por esse caminho, que era um caminho de cruz. E teve um momento onde todos os meus pecados e os seus pecados estavam sobre Ele, e o olhar do Pai não podia estar sobre Jesus.
Então a gente consegue entender a importância, né, dessa intercessão de Jesus por nós, de tomar o nosso lugar. Isso é algo interessante. E agora nós também somos chamados a fazer o mesmo. Por quê? Antigamente, antes de Jesus, todos tinham acesso à presença de Deus. Nós vimos isso nos cultos de quarta. Todos tinham acesso? Quem tinha acesso à presença de Deus? Né? Os sacerdotes, não é verdade? Então nós tínhamos lá o tabernáculo, que era como se fosse uma tenda, e lá dentro desse tabernáculo nós tínhamos algumas divisões, né? E dentro dessas divisões tinha uma que se chamava Santo dos Santos, que qualquer um de nós não podia acessar lá. Não tínhamos esse acesso. Tanto que o sacerdote, quando ele entrava, ele tinha que ir amarrado por uma cordinha, com uma roupa que tinha um monte de coisinha que fazia barulho, né? Porque se parasse o movimento, você sabia que o cara já estava morto. Aí você puxava a cordinha de volta. A presença de Deus, o acesso à presença de Deus estava numa arca. E com, né, o sacrifício de Jesus, com essa intercessão que Jesus fez por cada um de nós, esse véu que separava, né, esse acesso à presença de Deus, ele foi rasgado, de cima a baixo, completo. E, gente, você acha que é um paninho fino, né, o negócio que está lá, mas era um negócio grosso. Às vezes você pega uma camiseta, você já tentou rasgar uma camiseta? É difícil, né? Agora você imagina um pano, não vou nem falar que é dessa grossura, às vezes até um pouco mais, né? Era assim ali, mais ou menos? Um monte de camada. Imagina você rasgar um negócio desse. Quem dá conta? Né? Então hoje nós temos esse acesso à presença do Pai, né? Um favor imerecido. A graça de Deus alcançou a minha vida e a sua vida agora também, né? E olha só, antigamente não era assim como a gente mencionou. Queria que a gente abrisse a nossa Bíblia lá em Hebreus 7. A cruz, meus irmãos, então removeu todo esse obstáculo, né, para que hoje nós pudéssemos viver essa plena comunhão com o Pai. Vamos ler Hebreus 7, versículo 24 e 25, tá bom? Lá fala assim: mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Né? Então esse texto ele é muito interessante. Ele fala que Cristo trouxe essa aproximação, Cristo trouxe essa intimidade, Cristo trouxe a possibilidade de agora a gente ter uma mesa, igual nós tivemos aqui no café da manhã, e todos terem a oportunidade de participar juntos de um café como uma família. Então Deus ele possibilitou, né, essa familiaridade entre nós agora. Nós somos a mesma família, temos acesso às mesmas coisas, não é verdade? E isso, gente, é algo muito tremendo. Isso é algo assim muito bom. Hoje nós temos toda essa intimidade. E nós podemos gozar disso, né? E dentro da intimidade também, nós somos confrontados da nossa maneira. Na sua família, se você faz algo equivocado, né, as pessoas estão lá para te corrigir, seu pai, sua mãe, ou até mesmo seus irmãos mais velhos. Certo? Né? Então, ou também nós temos essa mesma liberdade com os demais, de corrigir os demais. Então esse é o exemplo que a gente tem de Jesus, né? Interceder nos faz íntimos. Interceder faz com que a gente conheça quais são as necessidades dos nossos irmãos, e ela demonstra de fato, né, aquilo que é o amor de Cristo. Né? Então não tem algo diferente, não tem algo que possibilite, né, uma outra coisa que não seja isso agora. Em Efésios 6, 18, né, eu vou ler rapidamente aqui, fala assim: orem no Espírito em todas as ocasiões,
com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, gente, nós devemos ter isso como prática. E isso é sério. Isso deve fazer parte da nossa vida, porque agora nós temos um modelo. Então, se você não sabia que existia um modelo, agora você sabe. Por isso que eu falei, quando a palavra ela vai de encontro à nossa vida, ela tem que nos confrontar. E quando ela confronta, ela tem que gerar mudança. Esse é o esperado. Amém? Então, gente, o seguinte: não seja daquelas pessoas que falam, que se comprometem, mas não se compromete de fato. O Ari mencionou um negócio interessante outro dia, a respeito até mesmo da oração, Ele estava mencionando que às vezes as pessoas falam assim, por favor, ora aí por mim. E aí, meu irmão, se você não parar e orar naquele momento, muito dificilmente você vai fazer isso depois. Por quê? Porque às vezes a gente esquece. Então a gente estava até comentando no pequeno grupo, nessa quinta, que às vezes você até está no Facebook ou redes sociais, assim, você fala assim, irmãos, orem por tal causa, Aí você vê um monte de comentário assim, orando. Vocês já viram isso? E quantos realmente estão orando de fato? Nós não sabemos, esperamos que todos, mas muitas vezes é mais fácil escrever, e às vezes você esquecer do que você mesmo se comprometeu, do que realmente parar um tempo e assumir de fato que nós precisamos de dar essa atenção às nossas relações. Isso é algo que tem que ser parte da nossa vida, parte integral. Em Atos 6, nós já lemos esse texto aqui algumas vezes, e aqui é bem interessante o que fala. Pode abrir a sua Bíblia. Lá fala assim que tinha algumas viúvas que elas estavam sendo negligenciadas. Elas não estavam sendo atendidas no cuidado diário, não estavam sendo atendidas na alimentação. E o que aconteceu? Às vezes elas não tinham como nem reclamar, assim, para todo mundo. Então elas não estavam sendo escutadas. O que precisou acontecer? Alguém ir lá interceder por elas. Então vamos abrir aí só para a gente lembrar desse texto. Atos 6, versículo 1 mesmo. Lá fala assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olha só que interessante. Nós usamos muito esse texto para falar a respeito do cuidado, Agora eu queria também que a gente pudesse pensar em alguns outros atributos aqui. Então nós temos uma responsabilidade com os nossos irmãos. Interceder, pedir por eles, é uma delas, como a gente viu aqui. Agora, a gente ser a resposta dessa oração também é nossa responsabilidade. Então a intercessão muitas vezes ela vai além. Então às vezes a resposta é a sua e a minha vida. Amém? De maneira que a gente possa cumprir realmente a equidade, que é o que diz a palavra de Deus, a justa medida.
Nós temos que trabalhar dessa maneira, nós temos que ser essa resposta, né? Então esses homens entenderam aquilo que deveria ser feito e viram que elas não podiam ser negligenciadas, foram lá e falaram. E dentre eles mesmos saiu essa resposta para que elas fossem cuidadas, para que elas fossem alimentadas, para que elas fossem supridas. Nós temos suprido a vida uns dos outros também, naquilo que são as necessidades de cada um. As virtudes, que Deus derramou sobre a minha vida e a sua vida, têm alcançado a vida do nosso irmão ou da nossa irmã. Então, isso é para a gente começar a pensar. E não só pensar, para a gente começar também a agir de maneira diferente de como muitas vezes nós temos, Nós preferimos que você não se comprometa do que você se comprometer e não fazer. Nós falamos muito a respeito, até mesmo aqui na nossa igreja, que às vezes nós temos uma relação muito mais fácil com aquilo que é o trabalho do que nos relacionar com as pessoas. Por quê? Porque o trabalho, eu venho e faço meu trabalho e vou embora. Com as pessoas, não. Nós temos que gastar tempo, nós temos que investir tempo nas relações. E nós preferimos investir tempo nas relações muitas vezes do que te dar um relacionamento de trabalho aqui. Porque é ali onde nós temos a possibilidade, da gente revelar as virtudes de Deus, de revelar o reino de Deus, de revelar o amor do Pai. Amém? Então entre nós tem que estar essa resposta. Quando mais novos, gente, nós somos cuidados, como mencionamos. Depois, quando a gente cresce, a gente assume já responsabilidades. Mas depois, gente, quando a gente está no final da vida de novo, nós precisamos ser cuidados outra vez. Não é verdade? Sim, então, gente, esse é um processo. Esperamos em Deus que essa maturidade alcance todos nós. Alcance a nossa vida. A quem nós estamos atendendo? Por quem nós estamos orando? Essa é a pergunta. Como temos colocado a vida dos nossos irmãos diante de Deus? Ela é uma prioridade? Ela é uma prioridade? Nós precisamos priorizar. Nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz que é importante. Nós precisamos analisar as nossas prioridades. Então, Jesus é importante para nós? Quanto? Quanto que ele importa? O irmão é importante para nós? Quanto? À medida da minha conveniência? À medida daquilo que não incomode meu fim de semana, de às vezes ficar sentado e deitado em algum lugar, ou eu estou lá gastando com o outro irmão? Não estou falando que descansar não pode não, tá, gente? Mas estou falando que nós temos que assumir as responsabilidades que com a boca dizemos, mas de fato nós temos que cumpri-las. E aí, gente, eu lembro inclusive da vida de Jó. Jó, ele era um cara que intercedia pelos seus filhos, sem saber se eles tinham realmente pecado. Olha só que interessante. Então, quando a gente analisa a vida de Jó, até no primeiro capítulo, depois vocês podem ler até em casa, os primeiros versículos, do 1 até o 5, lá fala o seguinte, que Jó tinha filhos e filhas, e que daí, esses filhos e filhas sempre faziam festa, e sempre estavam os irmãos um na casa dos outros, e aí falava que Jó ele era um cara temente a Deus, e falava que ele apresentava sacrifícios em holocausto a Deus, se por um acaso seus filhos tivessem pecado. Então olha só que interessante, a partir do momento que a graça nos alcançou, o sacrifício de Jesus foi definitivo, mas antes, gente, essa prática ela era diária, e talvez hoje, por esse sacrifício ser definitivo, nós damos pouco valor a ele. Nós atribuímos pouco valor ao sacrifício de Jesus. Quando nós lembramos, às vezes, uma vez ao mês nós tomamos ceia. Isso é, se o nosso relacionamento com Deus não for diário, irmãos, nós temos que parar e realmente analisar o que estamos fazendo para prosseguir
né, no caminho correto. Então nós temos esse exemplo, né? Nas 2 últimas semanas no culto de quarta, nós mencionamos também, né, o cuidado que as pessoas da igreja primitiva tinham uns com os outros, né, da primeira igreja, né, que aconteceu lá logo depois do Pentecostes, como a gente estudou. Né, e o chamado de Cristo, ele é mais caro para nós, até o Ari falou a respeito disso, do que qualquer sistema político. Então, por exemplo, nós falamos da questão da equidade, que eu até mencionei aqui agora, a justa medida. Né? O Ari tinha mencionado o exemplo do marxismo. O que era o marxismo? Um para cada um. Né? Então, vou usar até o exemplo bíblico. Né? Se você tem 2 túnicas, dá uma para o seu irmão. Né? Agora, às vezes aqui, Deus vai mandar dar as 2 túnicas. Então, vai exceder além, certo? O nosso compromisso. Né? Por quê? Isso é igualdade? Não. Isso é a justa medida de Deus para as pessoas e nós temos que ser essa resposta de intercessão na vida das pessoas. Quando a gente leu aqui Atos 2, né, eu até queria que a gente recordasse aqui também, né, nós vamos relembrar aí algumas coisas do que foram faladas nessas últimas 2 semanas, certo? Pode abrir aí, nós vamos ler do versículo 42 até o 47. Aqui Lucas dá um pequeno resumo da vida, né, e do caráter da igreja primitiva, né, da igreja cristã. É muito interessante. Lá fala assim, né, versículo 42 do capítulo 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente o que iam sendo salvos. Né? Então aqui nós temos a doutrina dos apóstolos e os seus ensinos, seus ensinamentos. Então, gente, esses ensinamentos da igreja primitiva, mais tarde eles foram incluídos no Novo Testamento. E como eles faziam? Né? Nós tínhamos aí a tradição oral judaica. Isso era passado oralmente. Então você imagina, né, às vezes o tempo gasto em conhecer. Por quê? Porque eles repetiam daquilo que falavam. Graças a Deus hoje nós temos o acesso escrito no nosso idioma, né? Mas naquela época não tinha. Então olha só, a virtude também, além da prática oral, ela era na prática de vida. Então todos viam exemplo com aquilo que a gente fazia, né? Então eles perseveravam lá nos ensinos dos apóstolos, correto? Né? E eles foram chamados não só para testemunhar ali, mas para testemunhar para todos nós, porque isso está escrito, né? O termo ali, comunhão, que ele vem também da palavra koinonia, né, quer dizer um compartilhamento generoso. Então havia essa generosidade, né? Havia essa integralidade, havia essa preocupação e o cuidado uns com os outros, né? Nós temos ali a oração também, que ela é dada num destaque bem interessante. Por quê? Porque cada um conhecia aquilo que era a petição dos outros. Nós vemos a intimidade não só com Deus, mas também nós vemos a intimidade da família. Isso é algo importante, né? E aí, meu irmão, também nós precisamos começar a expor a nossa vida, para que as pessoas conheçam de fato, né, aquilo que está no nosso coração. Né? Então, dessa maneira, eles conheciam e tinham essa intimidade, né? Podiam de fato interceder ali uns pelos outros, né? Lá no 43 falam que eles tinham essa reverência, tinha todo esse sentimento aí. E, meu irmão, se nós começarmos a interceder e a ser resposta de oração na vida dos irmãos, Deus vai fazer coisas incríveis.
em nossa vida e através de nós. Deus vai fazer coisas incríveis, irmãos. E às vezes com o pouco que nós temos. Isso é muito interessante, né? E ali nós vemos que o amor de Cristo, né, ele se tornou num cuidado mútuo. Eles se cuidavam mutuamente, isso é algo assim muito rico, né? Então ele tinha a necessidade do irmão como a necessidade dele. Ele entendia que se o irmão estava sofrendo, ele também sofria. E hoje, às vezes, a gente dá graças a Deus porque as coisas não aconteceram com a gente. Assim, graças a Deus não foi comigo, né? Mas, irmão, nós temos que nos envolver e sentir a dor das pessoas. Esse é o Evangelho, né? Esse é o Evangelho. Então, lá fala também que os crentes, né, eles também se reuniam no templo. E o Ari deu um exemplo muito interessante que eu também lembrei disso ao ler, né? Então, olha só, às vezes nós queremos ser um povo exclusivista e separatista, né? Então, ali nós vemos que Jesus ele veio como Messias, e onde eles se reuniam? No mesmo lugar de sempre, só que agora revelando as virtudes, né, de Cristo, de quem era Cristo, e não em um lugar diferente. Porque às vezes a gente quer quebrar com aquilo que é diferente no nosso meio. Mas nós não, meu irmão, nós devemos construir pontes. Pontes para que o acesso do Evangelho, né, ele seja construído. E é muito bom isso. Então a comunhão cristã, né, ela se dava também lá no compartilhar. Nós íamos no comer junto, era praticamente uma santa ceia todo dia. Porque eles entendiam, né, a importância. Agora, muitas vezes, igual a gente comentou, quando tem a Santa Ceia, quando tem um café, qual que é a primeira necessidade que nós queremos suprir? A nossa. Né? Então nós queremos comer tudo, né, e nem saber se alguém mais vai comer. Por quê? Porque nós queremos satisfazer a nossa vontade, nós queremos satisfazer o nosso desejo. Mas quando a gente começa a pensar na família, e quando nós até já mencionamos isso, a figura do pai, o pai muitas vezes, né, ele fica contente, alegre e cheio de gozo no coração quando o filho come. Né, então nós temos os alegrados, nós pensamos realmente nos nossos irmãos em tudo, porque as nossas ações vão revelar quem nós somos. Seu desejo, ele fala mais forte do que as suas convicções, do que aquilo que a palavra de Deus diz? Ou a palavra de Deus, ela realmente tem sido a nossa força, tem sido o nosso guia? É interessante, porque aqui, meu irmão, o crescimento da igreja era um crescimento natural. Por quê? Porque as pessoas enxergavam a imagem de Cristo em cada um de nós, em cada um deles na época, né? E agora eu trago para nós, porque tem que enxergar também em cada um de nós. Posso dizer que a minha, né, o que a nossa, né, oração e intercessão pela vida dos irmãos tem sido satisfatória? Ou nós podemos fazer mais? Então isso aí, gente, é para que desperte, né, em nós o desejo, né, de buscar mais a vontade de Deus, o desejo de estar mais conectados, né, e conhecer realmente aquilo que diz as Escrituras, aquilo que o Pai diz, para que isso se revele em atitudes, para que isso se revele em ação. O que tem impedido, né, eu e você de fazer essas coisas? Pense nisso, né, e reflita aí também. Amém? Então vamos orar, galera. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por esse dia. Nós queremos te louvar, Deus, porque o Senhor é bom em todo tempo, Pai. Nós queremos te louvar porque o Senhor enviou Jesus Cristo para que morresse por cada um de nós, para que intercedesse por nossas vidas diante do Pai. E agora nós temos um modelo a seguir. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos aprender com o Senhor, Deus. Nós queremos aprender uns com os outros, Deus, a interceder pela vida do meu irmão.
E em nome de Jesus ser resposta muitas vezes de oração também na vida dos nossos irmãos, Pai. Derrama do Teu amor sobre nós, derrama da Tua graça, derrama, Deus, da Tua sabedoria, derrama do Teu entendimento, para que a gente possa fazer as coisas com excelência como para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos refletir sempre em nossas ações, em nossas atitudes, Deus, e ser confrontados por aquilo que diz a Tua palavra, Pai. E que a Tua palavra, Deus, ao ser semeada no nosso coração, que ela possa, Deus, realmente frutificar, Pai. Frutificar, Pai, não só na nossa vida, mas na vida de todos os nossos irmãos. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse domingo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Domingo que vem estamos aqui novamente 9h30, tá bom? Todos estão convidados para a gente começar tomando um café juntos, porque isso aqui nós cremos que é a extensão, né, de fazer você sentir parte da família. Tá bom? Então venha, né, e que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que temos juntos em família. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.